Oi, tudo bem? As pessoas me perguntam se a expressão às vezes tem sempre acento grave, indicador de crase, sabe? E também me perguntam se à vista tem sempre o acento grave também. Será que tem? Bom, eu sempre já disse para vocês que a partir não tem acento indicador de crase nunca, certo? Não existe a partir com acento grave, porque não ocorre o fenômeno da crase ali. Agora, na expressão às vezes, com muita frequência você vai usar o às vezes que recebe o acento indicador de crase, sim. E a expressão à vista também, em muitas situações vai ter, mas há situações em que não há esse acento. Então, para tentar te explicar isso bem rapidamente, que a proposta desse vídeo é para ser uma dica rápida, eu quero que você entenda o seguinte: essa expressão, ela tem uma preposição. Essa aqui, ela tem só o artigo com o substantivo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui eu tenho preposição, artigo e substantivo. Aqui eu tenho só artigo e substantivo. O que essa preposição está fazendo a mais ali? Está transformando essa expressão substantiva aqui em uma expressão acessória. Para você entender por que eu estou falando isso, é o seguinte: quando você tiver um às vezes com valor acessório, é porque a preposição está ali. Então tem que ter crase, certo? Porque o artigo já estava. Então o que é um valor acessório? É aquele às vezes que você poderia retirar da sentença. Se você não poderia retirar esse às vezes ou esse à vista da sentença, é porque esse negócio tem um valor substantivo. A preposição não apareceu ali para dar esse valor acessório para o substantivo. Então, bem rapidamente, sem muito esforço, você vai conseguir perceber se o seu às vezes tem acento indicador de crase. Por quê? Porque é uma expressão acessória, ou se esse às vezes é uma expressão substantiva que não teve a influência da preposição para torná-la aí um negócio mais irrelevante, ou seja, ela não pode ter o acento grave. Entenderam? Então, ó, é acessório, dá para tirar, o que vale para às vezes, vale para o à vista. Então, vai receber acento indicador de crase, porque quem transforma isso em acessório é a tal da preposição. Não é acessório, é um elemento importante, é um elemento substantivo, então aqui, ó, eu não vou ter a preposição colocando esse negócio na condição de adjunto. Ele é substantivo, ele não pode ser retirado. Vamos ver agora? As vezes em que estivemos na Europa foram inesquecíveis. Olha, o que foi inesquecível, gente? As vezes em que estivemos na Europa. Pensa em retirar esse às vezes aqui, vê se o negócio fica bom, ó. Em que estivemos na Europa foram inesquecíveis. Tá péssimo, né? Sabe por quê? Isso aqui é o sujeito da sentença. O sujeito não é acessório, não. O sujeito é essencial. Pode ter crase ali? De jeito nenhum. Esse às vezes aqui é um substantivo equivalente às ocasiões, certo? Então ali não há acento indicador de crase. Vamos ver se aqui haveria? Ele faz às vezes de pai do menino. Bom, quem é o sujeito? Ah, o sujeito é o ele. E ele faz é um verbo transitivo direto, certo? Ele faz o quê? Ele faz às vezes de pai do menino. Tudo isso é objeto do verbo. Será que tem acessório ali no meio? O que é mais importante aqui nesse objeto? O que ele faz? Ele faz às vezes, né? Às vezes aí, como sinônimo de o papel de pai do menino, não é esse o valor? Pensa aqui comigo se você conseguiria retirar esse às vezes aqui, ó. Ele faz de pai do menino. Ficou péssimo, né? Sabe por quê? Porque isso aqui é um elemento substantivo. Você não poderia retirar. Se o elemento é substantivo, ele não é acessório. Ele não tem a preposição, que é o elemento que coloca o substantivo no lugar de acessório. Se não tem preposição, amor, não tem crase, certo? Agora com a vista. Não esquecemos a vista daquele mirante. Bom, esquecemos é o meu verbo. Qual é o sujeito? Esquecemos só pode ser nós, né? Isso aí. Nós não esquecemos. E quem esquece, sem pronome oblíquo, esquece alguma coisa. O verbo aqui é transitivo direto. Esquecemos o quê? A vista daquele mirante.
Isso é o meu objeto. Ótimo. Esse à vista é o núcleo desse objeto ou é um acessório nesse objeto? Gente, o que nós não esquecemos? Nós não esquecemos a vista. Esse negócio é nuclear. Tá com cara de acessório, não. Mas para tirar a prova, o que você faz? Pensa em tirar a vista. Nós não esquecemos daquele mirante. Bom, parece que você está esquecendo de outra coisa, né? O sentido mudou completamente quando você tirou esse à vista, não é? Quer dizer, você não poderia tirar, porque senão você vai estar... Não, quer dizer, você não vai estar conseguindo esquecer, não é da vista do mirante, é do próprio mirante, não é? Além disso, haveria aqui um erro de regência, que é assunto para outra aula. Mas, o que você está vendo? Que esse à vista aqui, se você tirasse, causaria prejuízo à sentença. Então, se causaria prejuízo, ele é acessório ou ele é substantivo? Ele é substantivo. Se ele é substantivo, ele está preposicionado? Não, não está preposicionado. Ou seja, ele não é acessório, não leva crase. Tá entendendo? Vamos ver aqui. Às vezes, os dias são mais cinzentos. Bom, qual é o verbo? São. Qual é o sujeito? Os dias, certo? Então, às vezes, o sujeito não é, né? Será que eu poderia tirar esse às vezes aqui, gente? Os dias são mais cinzentos. É uma sentença que estaria perfeita, não estaria? Quer dizer que esse às vezes, que significa eventualmente, de vez em quando, esse às vezes, ele tem valor acessório, certo? Se ele é acessório, o que acontece? Ele tem a preposição que faz o substantivo virar acessório. Se ele tem a preposição, essa preposição se junta com o artigo e acontece crase. Então, aqui eu tenho crase porque o às vezes significa de vez em quando, eventualmente, sim, certo? Isso serve para você também. Mas tem crase fundamentalmente porque esse às vezes está numa condição acessória. Esse aqui, se eu tirasse, a sentença ia continuar plena. Ela ia continuar estruturalmente perfeita, não haveria um buraco estrutural nela, como haveria se eu, por exemplo, tirasse esse às vezes dali. A sentença perderia completamente um elemento estrutural vital, certo? Então aqui, crase bem aplicada. Compramos nossas roupas à vista. Verbo, compramos. Sujeito, nós. Nós compramos. E nós compramos o que, meu povo? Nós compramos nossas roupas. O verbo é transitivo direto. Isso aqui é um objeto direto. Gente, diz pra mim, se eu tirasse esse à vista aqui, haveria algum buraco estrutural na sentença? A sentença estaria plena, ó. Sujeito nós, compramos o verbo, objeto, as roupas. A sentença estruturalmente já estaria plena. É sinal de que esse à vista aqui é um acessório, não é? Bom, se é acessório, ele tem a preposição que se juntou ao artigo, porque quem faz o substantivo virar acessório é a preposição, certo? Então, havia aqui uma preposição que se juntou com o artigo, ocorreria aqui o quê? O fenômeno da crase. Então, se você tiver dúvida se a vista tem acento grave ou não tem acento grave, se às vezes tem acento grave ou não tem, é só lembrar que haverá o acento grave quando esses substantivos, que substantivos? Vezes, vista, estiverem funcionando como acessórios da sentença, certo? Ó, um beijo, não erra a crase não. Ah, e essa aqui seria a nossa alternativa errada, evidente, tá? Um beijo grande.